Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, para quem eu ainda não cumprimentei. Hoje Deus tem algo para falar conosco e eu tenho certeza porque essa música nos preparou para ouvir. Então, se sinta abençoado desde já, porque aqueles que buscam a Deus o encontram e Ele vai se manifestar nessa manhã, neste lugar, pela misericórdia, pela graça, pela bondade dEle nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo marcado aí? 6, versículos de 30 a 44. Eu vou ler, com calma vocês acompanham. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Repete comigo. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. O tema da nossa reflexão nessa manhã é essa que está aí: o valor da mesa. A mesa fazia parte da vida de Jesus. Além do amor e da compaixão que Ele tem por nós, Jesus nunca perdia nenhuma oportunidade e não rejeitava nenhum convite para estar à mesa da casa de alguém. As passagens são inúmeras que nós temos aí na Bíblia. Uma mesa, independente da beleza, se é de mogno ou é de ferro, onde ela fica na nossa casa, se é na cozinha, se é na copa, na sala de jantar, na área conjugada. Quem aqui tem uma mesa? Todo mundo tem mesa em casa. É o lugar mais procurado da casa. Todos os dias, ansiosamente, nós a procuramos. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar e naquela famosa boquinha no final da noite. Ninguém escapa da mesa. A mesa significa saciar uma das nossas maiores necessidades, a fome. E quem tem fome é crente. Como o crente come, né? Mas Deus disse: todos comeram e todos se fartaram. Jesus está olhando para cada um de nós nessa manhã e está dizendo: ninguém vai sair daqui insatisfeito. Na mesa da nossa casa, porém, não senta qualquer um.
é o lugar daqueles que nós temos intimidade, dos parentes, dos amigos e dos irmãos. Mesa é lugar de comunhão, de alegria. Um relacionamento que a gente faz pode começar na rua, na vizinhança, no trabalho, na escola, mas ele só é efetivado para valer quando chega na mesa, porque nós temos prazer de comer com quem nós amamos. Não é verdade isso? Existe uma bênção especial reservado para quem senta na mesa. Deus está me induzindo a essa palavra já faz alguns meses, pela ceia que nós fazemos aqui. E desde então eu comecei a meditar e ver quão grande é a riqueza daqueles que participam da mesa. Jesus, quando nos olha, quando Ele presta atenção em cada um de nós, corpo, alma e espírito, Ele vê por completo. Ele sabe exatamente como cada um de nós está. Naquela multidão, o que Ele viu? Ovelhas que não têm pastor. E por incrível que pareça, até dentro das igrejas existem ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não se sujeitam, ovelhas que não buscam, ovelhas que não querem aprender, ovelhas que aparentemente são independentes. E aquele povo correu atrás de Jesus. Jesus foi de barco de um lado para o outro, e eles correram a pé toda a volta do lago, só para poder ouvi-lo mais um pouco. Foi assim que naquele dia, junto àquela relva, Jesus preparou uma mesa para aquele povo, um verdadeiro buffet. Assentaram-se para ouvir o evangelho das boas novas, e assim foram pastoreados. Segundo esse mesmo texto, no livro de Mateus, diz que ele, além de pregar as boas novas, curou os enfermos. E com certeza, aqueles que estavam em pecado e reconheceram, foram perdoados. Corpo, alma e espírito estão sendo edificados, porque quando Deus está no negócio, a bênção é completa. Não importa se é no templo, como nós estamos aqui num momento de culto, se é na casa ou se é no campo. Quando Jesus está presente, a bênção é certa. Fala para o irmão que está perto de você. Quando Jesus está presente, a bênção é certa. Hoje, agora, a bênção está programada para acontecer aqui. O Bilão já profetizou lá de cima, e eu estou reiterando. A bênção está pronta para chegar nas tuas mãos. Jesus prioriza a bênção proveniente dessa comunhão, dessa assembleia que se reúne. Quando estamos reunidos, é ali que Ele gosta de estar. Relembrando um pouco das histórias bíblicas, onde foi feito o primeiro milagre de Jesus? Num casamento em Caná da Galileia. Faltou vinho, que vergonha. Houve pregação? Não. Houve ensino? Não. Mas houve milagre, porque era festa, e se tem festa, tem que ter comida e tem que ter bebida. E Jesus foi mostrar que a natureza de Deus é uma natureza que entra dentro da nossa casa, dentro da nossa festa, dentro da nossa intimidade, para dar aquilo que nós precisamos. Naquele dia, era vinho que faltava, e vinho Ele fez. Da mesma forma, na casa de Mateus, Ele se assentou, quando foi convidado, com inúmeros pecadores e publicanos, e curou-lhes a alma, porque dizia: os doentes
é que precisam de cura. Presta atenção agora. Nós falamos do seu Manuel, que está hospitalizado. Os doentes não estão só nos hospitais e nos postos de saúde. Pode ser que ele esteja ao teu lado. Doente de alma, doente de coração, com memórias que lembram de coisas que não conseguem acertar lá atrás. Ele veio para trazer cura aos doentes. Da mesma forma, na casa de Zaqueu, quando ele entrou e ele se convidou para ir lá, não é pecado você se convidar para ir na casa do irmão. Sem falar nada, segundo o texto, aquele publicano, chefe de publicanos, se quebrantou e foi salvo. E naquela casa, na mesa, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque eu vim buscar e salvar o perdido. Presta atenção, os perdidos têm um endereço e uma casa. Até parece esquisito, é uma contradição, você está perdido, mas o perdido tem um endereço e tem uma casa. Em torno da mesa, o filho pródigo foi restituído à condição de filho. Quando voltou para casa, caiu em si, pediu perdão a Deus e veio pedir perdão ao pai. E o pai, quando viu o que fez, se alegrou sobremaneira, porque o meu filho que estava morto reviveu, aquilo que estava perdido foi achado. Põe um anel, põe a sandália, põe a roupa, vão para a mesa, porque é dia de festa. Mesa significa comunhão, restauração, vida em comum, onde você participa com aqueles que você ama. Na mesa também foi colocado um rapaz chamado Mefibosete, filho de Jonas, amigo de Davi, neto de Saul. Esse menino nasceu, teve um acidente quando criança, ficou meio deficiente, paralítico, capenga. E Davi o amou, o acolheu e o colocou na sua mesa, na mesa do rei. Deus não faz distinção quando Ele convida alguém para vir à mesa. Ontem eu estava numa missa de 1 ano do falecimento do meu sogro, e a gente fez questão de participar por causa da minha sogra, e o padre pregou exatamente isso, das bodas do Cordeiro, quando todos os eleitos estavam convidados e por desculpa não foram àquele banquete. E ele mandou chamar todo mundo que estava na rua, não importa quem seja. Meus irmãos, lá em cima, na mesa, nós vamos ver pessoas que a gente vai ficar assim, ó, até você. Haverá surpresa, porque Deus não faz distinção. Deus não olha a tua roupa, o teu vestido, a tua beleza, a tua posição social. Aquele que é dele, aquele que abre o coração, é aquele que come junto com ele. Em meio à noite, os hebreus comiam do cordeiro, cujo sangue já havia sido aspergido nos batentes da porta, e esperavam a promessa da libertação do jugo de Faraó. Onde eles estavam? Na mesa, comendo daquele cordeiro, quando de repente passou aquele anjo da morte e matou todos os primogênitos. Era o momento da libertação, mas aonde eles estavam? Em torno da mesa. Diante da mesa, Abraão recebeu o próprio Deus com os seus anjos e foi agraciado com uma notícia que teria um filho aos 100 anos. Aonde veio a promessa? Na mesa, quando Abraão quis colocar para receber a Deus e os seus anjos. E naquela mesma mesa, ele se sentiu à vontade, como amigo de Deus, para interceder pelos pecadores que moravam em Sodoma e Gomorra, principalmente o seu sobrinho. Em Hebreus diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram a anjos.
Num encontro translocal que nós tivemos lá atrás, um casal de chilenos chegou antes da hora e ainda não estava preparada as acomodações, e a liderança ligou para mim: Geraldo, você não pode hospedar esse casal de chilenos 2 dias antes? Posso. A minha esposa estava grávida, com um barrigão enorme, do Daniel, a Camila já era pequenininha, a gente estava naquele alvoroço de pais novos, e recebemos aquele casal. Nas nossas vidas, nós reconhecemos que foram 2 anjos que tiveram ali, porque eles profetizaram sobre a nossa casa, sobre o Daniel, que nem existia ainda, que estava no ventre da Kátia, e tudo o que eles falaram aconteceu. Porque quando você abre a tua casa para receber alguém, Deus tem algo muito especial para fazer. Diante da mesa, Jesus se despediu dos seus discípulos, comemorando a sua última Páscoa com eles. E em torno dessa mesma mesa, o que ele fez antes? Lavou os pés de cada um deles. Deu-lhes um novo mandamento: amai-vos como eu os amei. E o exemplo que eu estou dando é o que eu quero que vocês façam. Lavem os pés uns dos outros. E instituiu a ceia do Senhor. Pedro, após a ressurreição, abatido ainda com aquela negação que ele fez, aonde ele foi restaurado? Na mesa. Num piquenique proporcionado por Jesus ao lado do lago, quando ele chamou aquela pessoa que estava pescando: vem comer comigo aqui. Pedro, você me ama? Na mesa é lugar de bênção. Quando existe a mesa e existe comunhão, Deus está no meio. Pedro, mais tarde, quando teve a revelação da salvação dos gentios, qual foi a forma que Deus usou para falar com ele? Pedro estava com fome, esperava o almoço ficar pronto, quando desceu um lençol, segurado pelas 4 pontas, cheio de animais, cheio de comida, e ele fala o quê? Mata e come. Quer dizer, Deus quer trabalhar nas nossas vidas através da mesa, da comunhão. Através do natural, aparece o espiritual. E tudo isso que nós estamos falando, só acontece se 2 partes se ligarem. Isso eu aprendi com o meu discipulador Ed, há longo tempo atrás. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Fala para o irmão: existe a parte de Deus, mas existe a tua parte. Se uma das 2 partes falharem, não acontece a bênção. A parte de Deus, que é a parte que não falha, essa é tranquila. Deus é amor. Deus provou o seu amor. Deus é compassivo, misericordioso. Deus é fiel. Deus não muda. Sempre está disponível. É encontrado por todos que o buscam e salva todos que o invocam e clamam por socorro. A parte dele, ele fez e ele faz. Nunca nós vamos ter desculpa que Deus está longe, que Deus não me ouviu, porque Deus está muito mais perto do que você imagina. Deus não precisa consultar a sua agenda para te atender. Ele sempre tem um horário livre para você, a hora que for. No Salmo 78, depois vocês leem em casa com calma, fala da providência divina na história do povo de Israel. E você vê o relato de um Deus que liberta do Egito, um Deus que leva aquele povo em direção à terra prometida, mas tinha que passar pelo deserto. E nós vemos ali um povo que está grato por ser liberto, mas um povo que ainda está
meio corrompido com aquele Egito, um povo que ainda olha para as comidas, para os melões, aquilo que eles comiam no Egito e fala assim, nós vamos para um deserto, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E eu digo para vocês, olhando nos olhos de cada um, Deus prepara a mesa onde Ele quiser. Deus não tem inflação, Deus não tem país, Deus é um Deus que está pronto para servir, e no final, todos vão comer e todos vão ficar satisfeitos. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas a nossa parte é que a coisa complica. Na nossa parte, resumidamente na Bíblia, alguém perguntou para Jesus, qual que é o grande mandamento? E ele disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Nós temos feito isso. Qual é a motivação que te trouxe aqui nessa manhã? Nós buscamos Deus com intensidade, com todo o nosso ser, ou simplesmente passou a ser algo rotineiro, comum? O milagre da multiplicação dos pães só aconteceu porque essas duas partes se uniram. A parte da multidão qual era? Correr, 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 andar, 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 até chegar do lado de lá, porque ele estava lá. Quantas vezes nós, por desculpas, por qualquer coisinha, a gente deixa de vir? Uma coisa que eu tenho prestado atenção, que eu vejo pessoas aqui só na ceia, de ceia em ceia. Eu pergunto, mas e os outros domingos? Hoje até que tem um auditório até bom, aqui está quase lotado desse lado. Louvado seja Deus. Mas será que nós empenhamos a nossa força para buscar Deus? E aquela multidão, sedenta pela verdade, foi atrás, encontrou Jesus, e quando Jesus chega, eles já estavam lá. Com aquela saudação, seja bem-vindo, estou com fome. Eu não sei se você vê alguns mendigos no meio da rua, põe um papelzão e diz assim, eu estou com fome. Dá uma certa dor no coração, porque você fica naquela, como eu posso ajudar? Está no meio do trânsito. Quem tem fome, vai atrás do pão da vida. Quem tem fome sabe que Jesus mata a fome e sacia a nossa sede. O segundo mandamento, semelhante a este, é, amarás o teu, faz um exercício. Deve ter alguém próximo aí. Deve ter um próximo perto de você. Alguém que você consegue tocar. E como é maravilhoso, nós podemos conhecer pessoas. E hoje nós temos o privilégio, a alegria, de conhecer uma visita chamada Nancy. É isso aí? Levanta a Nancy um pouquinho. Ela é da Vargem Limpa aqui, nós a conhecemos lá, nesses dias no evangelismo. Seja muito bem-vinda. Que Deus possa te abençoar. Como é gostoso você estar próximo e conhecer o próximo. Porque se nós dissermos que amamos a Deus, que temos fé, que nos esforçamos para vir aqui, para ler a palavra, para fazer tudo o que tem que ser feito, mas não amarmos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, como é que continua? Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, voltando àquele assunto que eu tinha dito, nessa igreja hoje, nós vemos duas mesas. A do café da manhã lá atrás e a mesa da ceia do Senhor aqui à frente. Nossa comunhão com Deus está diretamente relacionada com a nossa comunhão com os irmãos. A bênção que Deus preparou para nós, ela só é completa quando nós participamos
das duas mesas. Não podemos separar essas duas mesas, porque na verdade elas são uma só. A mesa da comunhão, onde o alimento natural se funde com o alimento espiritual. Quando Jesus instituiu a ceia, ele não fez só aquele momento, eles já estavam comendo antes, eles já estavam tendo comunhão. E eu pergunto, você tem participado das duas mesas? Ou tem negligenciado essa atitude que nós temos que ter? Desde que eu voltei de Portugal, quantas e quantas vezes eu pude estar na casa dos irmãos, reunido com os irmãos, e recebendo irmãos em casa. Existe uma bênção diferenciada quando nós nos assentamos à mesa com aquele que nós amamos. Somos família de Deus. E como família, intimidade, precisamos estar juntos. Não de cadeira, mas de mesa. Nós, como igreja, somos família. E uma família permanece juntos. Na casa do Pai, que daqui a pouco a gente vai estar lá, aonde a gente vai estar? Na mesa. Na grande banquete que está sendo preparado. E eu ouso dizer que a mesa já está pronta. Basta só tocar a corneta, porque os dias estão chegando. Essa igreja, graças a Deus por essa igreja, tem investido nisso desde o início. Nas festas, acampamentos, encontros, grupo caseiro e até nos mutirões. Você imagina, você faz um mutirão para pintar, como é que termina? Comendo. Eu nunca mais fui o mesmo depois de comer o pudim da Luciana. Aquilo lá marcou a minha vida. Quer dizer, se a gente tivesse só servido aqui e terminado a pintura e ir embora, a gente já estava feliz. Mas quando existe comunhão, a comunhão verdadeira termina na mesa. Termina no momento de refeição. Quando nós, estou terminando, nos despedimos de Portugal, no nosso tempo lá, os irmãos quiseram fazer uma surpresa de despedida. E aí, me colocaram no carro, eu e a Cátia, e começaram a rodar com a gente vai levar vocês para comer. Legal. Mas eu fiquei meio assim, tem alguma coisa errada nessa história. E o carro não chegava, e virava, desvirava, errava a rua, voltava. E eu percebi que eles estavam escondendo algo, ou preparando algo, que era não só com aquele casal que nos estava levando, mas com os outros irmãos. Eu falei, acho que eles vão ter uma refeição. Era a hora de almoço, o culto tinha acabado. Lá a igreja, os que são firmes, os que estão envolvidos, são 20, 25 no máximo. Quando eu chego naquele restaurante, a gente se assusta e vinha uma mesa que saía daqui e ia até a última fileira lá atrás. E eu fiz questão de contar quantas cadeiras tinham. 45. Todas as pessoas que nos conheceram, todas as pessoas que tiveram contato conosco, fizeram questão de estar sentado naquela cadeira para se despedir de nós. Se fosse um culto, acho que não ia nem a metade. Mas quando se trata de mesa, mesa evangeliza. Mesa faz com que a gente fique perto um do outro. A Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava unânime no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E qual foi o resultado? Qual era o resultado? Contavam com a simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A comunhão da igreja é um evangelismo natural. Se nós aprendermos isso,
aplicarmos isso, obedecermos isso que Deus está nos falando, essa igreja não vai ser mais do jeito que é. Nós estamos numa fase de avivamento e eu vejo que Deus está falando assim, ó, vamos avivar, senta na mesa. Diaconisas, prepara o próximo café que vai aumentar, porque com certeza essa palavra não vai voltar vazia. Vamos sair daqui com esse propósito? Dá a mão para um irmão que não seja da tua família. Se precisar ficar de pé, pode ficar para facilitar. Dá a mão para um irmão que não seja da tua família. Obrigado, Deus, pela tua família aqui presente nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos falando e nos relembrando da importância de nós vivermos juntos, de nós nos amarmos e nós nos aproximarmos mais nesse contexto, nessa bênção especial que o Senhor está reservando para nós, que é em torno da mesa. Obrigado por esse culto, obrigado por esse momento de comunhão, de adoração, mas nós queremos sair daqui com esse propósito, de abrir nossas casas, de ir na casa dos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa dificuldade, no nosso egoísmo, na nossa correria. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar essa palavra, para que assim como o Senhor fez tremendas mudanças na vida de pessoas dentro das casas, o Senhor possa fazer também nas nossas e nas casas que nós formos. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.